Beechcraft Bonanza. Desde seu lançamento em 1947, este avião tem sido exaltado como extraordinário. Um projeto revolucionário para a época em que foi lançado, o Bonanza se manteve através das décadas como objeto de admiração e desejo entre aviadores. Hoje, ele detém o recorde do maior tempo em produção ininterrupta entre todas as aeronaves na história. E continua oferecendo um conjunto de características que o mantém não apenas viável, mas desejável. Vamos conhecer um pouco da história desta estrela. O Beechcraft Bonanza é um monomotor a pistão americano de 4 a 6 lugares, asa baixa e trem retrátil, fabricado em Wichita, no estado do Kansas. Logo após o final da Segunda Guerra Mundial, a Beechcraft apresentou este projeto, com linhas harmoniosas, excelente performance e agilidade, e notadamente mais leve, simples e eficiente do que a concorrência de então. O sucesso foi imediato, e à medida que se popularizava, o Bonanza foi desenvolvendo sua fama e suas lendas. A fama dele é de ser muito bem construído, muito bom de voar, de ser confortável, até luxuoso. Isso tudo é verdade, como veremos a seguir. Por outro lado, nas primeiras décadas após seu lançamento, surgiu a lenda dele ser o Dr. Killer, ou matador de médicos. Acontece que o projeto consegue o nível de eficiência e elegância de qualidades de voo que ele tem, principalmente através da finesse aerodinâmica, da redução do arrasto no projeto. Assim, o Bonanza é muito mais liso e ágil que a maioria dos aviões leves que havia na época. E um avião mais liso tem maior tendência de escapar ao controle do piloto desavisado, especialmente em condições de voo por instrumento. Os operadores de Bonanza nem sempre possuíam destreza suficiente para domar o bicho, e uma série de acidentes por perda de controle passou a ocorrer. A expressão Dr. Killer generaliza os médicos como o grupo de pessoas que possuía capacidade financeira suficiente para comprar um Bonanza, sem necessariamente ter o treinamento suficiente para pilotá-los com segurança. Hoje sabemos que não havia nada de errado com o Bonanza. O problema estava na concepção errônea de que, comprando-se uma máquina de qualidade, a segurança viria de brinde. Esse fenômeno voltou a ocorrer mais recentemente com os Cirrus e seus famosos paraquedas balísticos. A verdade é que a segurança de voo de uma aeronave é indiferente à quantidade de dinheiro que o piloto possui, e ao mesmo tempo é diretamente proporcional à habilidade dele em gerenciar os riscos inerentes ao voo naquela aeronave. Existem basicamente 3 tipos de Bonanza. O original é o 35, com a lendária cauda em V. O modelo 35 foi fabricado de 1947 até 1982, com os últimos recebendo a designação de V-35B. O segundo tipo é o Bonanza 33, que é quase igual ao 35, com exceção da empenagem, que é convencional. O modelo 33 começou a ser fabricado em 1960 e chamava Debonair, sendo inicialmente uma versão menos luxuosa do Bonanza. Com o tempo, as diferenças de acabamento foram diminuindo, até que a Beechcraft passou a chamá-lo de Bonanza mesmo. A produção do Bonanza 33 durou até 1995, com o F-33A. O terceiro tipo de Bonanza é o 36, que é o que testamos para esse vídeo. O modelo 36 surgiu em 1968. A fuselagem de um Bonanza 33 foi estendida em 25 centímetros e a asa colocada um pouquinho mais para trás em relação ao charuto, o que criou mais espaço interno e resolveu a tendência de CG traseiro presente nas versões 33 e 35. O 36 é produzido até hoje, em 2025, na versão G36. Quando surgiu, o Bonanza possuía um motor continental de 165 HP. A potência foi aumentando com o passar dos anos, e a máquina que testamos para este vídeo, um A36 de 1984, saiu de fábrica com um Continental IO 550 de 300 HP, o mesmo motor que equipa os G36 novos. A hélice instalada nesta unidade é uma MT alemã de material composto. O A36 tem 8,38 metros de comprimento e 10,21 metros de envergadura. O capô se abre em 2 folhas e possibilita inspeção do motor e acesso à vareta de óleo. O avião leva 280 litros de gasolina utilizáveis, divididos em 2 tanques. A drenagem se dá através de válvulas sob a asa, uma de cada lado. Existe também este dreno de linha na parte mais baixa do sistema.
O Bonanza é todo metálico e a qualidade de construção é superior à de qualquer outra máquina desta categoria que conhecemos. Ele claramente foi feito na base do sem miséria, quase com um exagero de robustez. As coisas abrem e fecham com cliques e claques que sugerem qualidade. E convenhamos, depois de 8 décadas voando pelo mundo afora, ninguém precisa ainda ser convencido de que este é um avião verdadeiramente durável e resistente. O Bonanza 36 tem 2 portas do lado direito, sendo a traseira de 2 folhas. Existem 6 assentos, e a cabine de passageiros pode ser configurada em um club seating, ou seja, 2 passageiros virados para frente e 2 para trás, com uma mesinha no centro. As janelas possuem cortinas que bloqueiam o excesso de luminosidade. E a qualidade geral do acabamento nesta unidade, que teve o interior refeito em 2013, é de primeira classe. As grandes portas traseiras duplas fazem a entrada e saída do avião ser bem fácil. Dá um ar de limusine aérea. Com 2 na cabine de passageiros, o espaço é muito bom. E pessoas de qualquer tamanho podem se esticar confortavelmente. Com 4 adultos atrás, o espaço não é abundante, mas ainda assim, existe conforto suficiente para voos mais curtos, que seriam a norma com todos os assentos ocupados, devido à limitação de peso. Veremos esse aspecto em detalhes neste vídeo. Atrás dos bancos traseiros, existe espaço exclusivo para bagagens. Os Bonanza 36 anteriores a 1979 não têm esse bagageiro. Mas em todos os 36, os assentos traseiros são levantados facilmente. Ou então, soltando-se esses pinos, pode-se retirar os 2 assentos do avião, criando um espaço enorme para carga ou bagagem. A fileira central pode também ser reposicionada, virada para frente. Nessa configuração, o acesso à fileira do meio é feito pela porta dianteira, como nos Bonanza 33 e 35. Vamos agora aos melhores assentos do avião. Bom, nós da Fly&Tel sempre achamos os assentos de pilotagem os melhores, em qualquer avião. Mas no Bonanza os bancos dianteiros são mesmo muito bons. Eles são elevados em relação aos outros, oferecem excelente visibilidade e possuem ajuste de distância ao painel e regulagem de encosto. Há também apoios de braço. Pilotos de qualquer tamanho terão um bom espaço, tanto para a cabeça quanto para as pernas. Lateralmente, o avião não é o mais espaçoso da categoria, mas os ombros nem chegam a se encostar. Voa-se o Bonanza com a mão esquerda quando sentado no assento da esquerda. A manete de potência fica no centro e, nesta versão, é do tipo jato. O painel do A36 testado já incorpora a mudança ocorrida no próprio ano de 1984, quando o antigo painel do Bonanza foi substituído nos A36 por este, com layout mais moderno. O avião testado está muitíssimo bem equipado. Além dos instrumentos originais da Beechcraft, esta unidade possui um Garmin G500 que, além de mostrar os instrumentos de voo em formato eletrônico e conjugado, o famoso PFD, inclui um Moving Map com terreno e apresentação de tráfegos, dentre outras funções, o famoso ND. Também está instalado um navegador Garmin GTN 750, um monitor digital de parâmetros de motor EDM 730 da JP Instruments e um transponder moderno da Garmin. O piloto automático é o excelente KFC 200, com diretor de voo e yaw-damper. Esta é a manete de mistura. Esta é de hélice. Aqui fica o compensador de aileron com comando mecânico. O compensador de arfagem é atuado eletricamente através deste switch no manche, mas também pode ser atuado mecanicamente através desta roda. Aqui fica a seletora dos flaps, com posições up, approach e landing. A posição dos flaps é mostrada aqui. Este é o controle dos cowl flaps. O trem de pouso é comandado através desta alavanca. Estas 3 luzes verdes, combinadas com esta luz vermelha, indicam a posição dos trens de pouso.
O trem de pouso do Bonanza é composto por um sofisticado sistema eletromecânico. O conjunto é muito forte, como tudo nesta máquina, e o funcionamento é bastante confiável, desde que mantido adequadamente. Em caso de necessidade de baixar os trens mecanicamente, existe uma alavanca atrás dos assentos dianteiros guardada por esta capinha. Movendo-se a alavanca desta forma, um pino engrasa na engrenagem dos trens, que baixam quando a manivela é girada no sentido anti-horário. Obviamente existe um checklist apropriado para esta situação e ele deve ser seguido. O manche do Bonanza possui controles para diversas funções, desde comando elétrico do compensador de arfagem, PTT, botões de controle e desligamento do piloto automático, acionamento da identificação do transponder, acionamento de luz de leitura. O avião é todo preparado para o voo IFR com um só piloto e oferece todos os meios para facilitar a vida do aviador nesse tipo de voo. A seletora de combustível tem posições esquerdo e direito, além de off. Este knob comanda o acionamento do pitot HIT, item indispensável para qualquer máquina com intenção de voar IFR em IMC. Aqui é o freio de estacionamento. Esta alavanca aciona o ar alternado para o motor, e esta comanda o ar quente de cabine. Ok, então. Livre! O comando de direção no táxi é feito diretamente através dos pedais. A unidade voada estava com o ar-condicionado em instalação, então não pudemos utilizá-lo no dia do nosso voo. No solo, neste dia quentíssimo, o ar fez falta. Sabemos, entretanto, que em voos de certa duração, efetuados a 7 e 8 mil pés de altitude, rapidamente a cabine tende a ficar fria, até demais. O que também não é um problema no Bonanza, que tem bom sistema de aquecimento. A temperatura no dia do nosso voo era de 33 graus e a pressão era de 1025 HPA, em pista com 2.083 pés de elevação. Com vento calmo, 4 adultos e 55 galões de combustível a bordo, o A-36 precisou de 540 metros para decolar. Na subida, utilizando 78% de potência através de 25,6 polegadas e 2.550 RPMs, vimos 700 pés de razão em média, enquanto mantínhamos 120 nós de indicada, sempre com a CHTs abaixo de 380 graus. Nivelados a 6.500 pés nesta tarde turbulenta, selecionamos 2.450 RPM. Nossa potência, com 23,7 polegadas de pressão de admissão, era de 69%. Sem mexer na mistura e, portanto, voando do lado rico do pico de EGT,
O Bonanza consumia 17,4 galões por hora, estabilizando em uma velocidade verdadeira de 169 nós. Então trouxemos a mistura para o lado pobre de Pico. Este avião estava equipado com os injetores originais do motor IO 550 da Continental, que distribuem o combustível entre os cilindros bem o suficiente para que o voo pobre de Pico seja possível. Vimos 12,9 galões por hora, que resultaram em 64% de potência em uma VA de 152 nós. Com a instalação de injetores da GEMI, seria possível eficiência ainda maior. As qualidades de voo do Bonanza são impecáveis. O avião é leve de aileron e responde prontamente aos comandos de rolagem. É até surpreendente que uma aeronave com vocação de viajante como esta tenha comandos tão lépidos e prontos. Em arfagem há boa estabilidade, especialmente neste modelo 36. Nos Bonanza 35 e 33, é preciso sempre se preocupar com o CG do avião, que tende a passar para trás do limite traseiro se o carregamento não for bem calculado. O 36 não tem esse problema e é mais generoso em passeio de CG. Em termos de capacidade de carga, o avião testado pode, com tanques cheios, levar 2 casais, com cada pessoa pesando em média 75 kg. Ou então 3 pessoas bem pesadas e muita bagagem. E com tanques cheios, o avião consegue voar ao redor de 4 horas e meia no regime pobre de Pico, com confortáveis reservas, o que daria para percorrer ao redor de 650 milhas náuticas, 1.200 km, em condições de vento zero. Existem tanques suplementares homologados para o Bonanza caso a missão proposta pelo operador exija pernas muitíssimo longas. Com 4 adultos médios e 2 crianças a bordo, ou com 5 passageiros adultos, o A36 poderia voar pernas de 380 km com reservas, sem considerar o efeito de vento. Já com 6 adultos a bordo, os voos precisariam ser curtos, com menos de 1 hora de voo além da reserva de combustível. O Beechcraft Bonanza A36 é, para muitos, o avião mais elegante que existe. Ele é um clássico, imponente e charmoso, e é rápido, eficiente, muito confortável e comprovadamente resistente e durável. É um avião que todo aviador gosta, mas que também faz sentido ao bolso de quem paga as contas. Enquanto gravávamos este vídeo, nossa equipe permaneceu num estado quase constante de reverência, como se estivéssemos na presença de um ídolo. O Bonanza é um sonho de máquina. Pena que avião não assina autógrafo.